Vivemos em tempos em que a dor da perda, o vazio da ausência e o anseio por amor encontram, muitas vezes, caminhos inesperados. Um desses caminhos se materializou nos chamados bebês reborn, bonecos realistas que imitam com perfeição um recém-nascido, criados para parecerem quase vivos. Para alguns, trata-se de um brinquedo artístico, para outros, uma forma de consolo emocional. Mas a pergunta que ecoa nos corações atentos é: o que a Igreja de Cristo tem a nos dizer sobre isso? Neste vídeo, não nos moveremos pelo julgamento apressado, mas sim pelo discernimento. À luz da fé católica, examinaremos os riscos, os consolos e as esperanças que envolvem essa prática. Porque mais importante que o objeto em si é aquilo que ele representa no coração humano. Em um primeiro momento, o bebê reborn pode parecer apenas um objeto curioso, algo inofensivo, até mesmo bonito, fruto de um trabalho artístico impressionante. Mas com o tempo, algumas pessoas desenvolvem um vínculo que vai além da simples admiração estética. Elas alimentam esse boneco com mamadeiras reais, colocam para dormir, empurram carrinhos pelas ruas e conversam como se estivessem diante de um ser vivo. A fronteira entre a realidade e a fantasia começa a se apagar. O brinquedo deixa de ser apenas um símbolo e se torna um substituto, um preenchimento afetivo, um mecanismo de defesa contra traumas não resolvidos, perdas não aceitas ou feridas emocionais ainda abertas. A psicologia chama isso de transferência emocional prolongada. E quando ela se instala, o boneco, que deveria ser apenas um objeto, se torna um suporte psíquico, uma muleta invisível que retarda o enfrentamento da dor real. É nesse ponto que o discernimento se torna urgente, porque o perigo não está na forma do boneco, mas no vazio que ele pretende preencher. O coração humano, quando ferido, clama por consolo, e muitas vezes esse consolo vem disfarçado, em forma de objeto, de ritual, de recriação afetiva. É natural que alguém que perdeu um filho, ou que não pôde gerar sinta um vazio profundo. Mas esse vazio, quando preenchido com símbolos que imitam a vida, pode criar uma ilusão perigosa. O boneco reborn, nesse contexto, deixa de ser a arte e se torna uma fuga emocional, uma simulação do amor que não pode ser vivido. E isso pode afastar a alma da verdadeira cura. O risco não está no boneco em si, mas na projeção que se faz sobre ele, em chamar de filho o que nunca viveu, em se apegar ao silêncio de algo que não responde, em buscar conforto naquilo que, no fundo, revela a própria dor. A falsa consolação é doce no início, mas é vazia. Ela não transforma, não restaura, não cura. Apenas adia o enfrentamento da realidade. A Igreja, como mãe e mestra, não julga pelas aparências, mas penetra o mistério da alma humana com luz e verdade. Quando se depara com fenômenos como os bebês reborn, ela não lança condenação precipitada, mas propõe o caminho do discernimento. Não há um documento oficial que proíba diretamente o uso desses bonecos, mas a Igreja alerta. Toda prática que toca o emocional de forma profunda deve ser examinada à luz da fé e da razão. Se a alma busca consolo através de um objeto que simula a vida, é necessário perguntar: isso me aproxima de Deus? Isso me ajuda a aceitar a realidade? Ou me aprisiona numa ilusão reconfortante? Padres, diretores espirituais e psicólogos católicos apontam: quando o apego ao bebê reborn torna-se um refúgio constante, substituindo relações reais ou impedindo o luto, entra-se num campo de perigo espiritual. A Igreja ensina que só o amor verdadeiro cura, só a presença de Deus preenche, e que por mais sofisticada que seja a criação humana, nada pode tomar o lugar da vida autêntica. Por isso, o uso de bonecos reborn deve ser iluminado pela prudência, pelo acompanhamento e pela verdade, pois o que parece inofensivo pode esconder um grito de dor não ouvido. No silêncio das dores não ditas, muitas almas encontram nos bonecos reborn uma tentativa de resposta. Mas a verdade, quando abraçada com coragem, liberta. E a verdade é esta:
Somos feitos para o encontro real, para o amor vivo, para a vida em plenitude. Não somos chamados a viver de substituições, nem de afeições fabricadas. Cada coração humano anseia, no mais profundo, por algo que nenhum objeto pode oferecer. O que falta não é um colo, é o sentido. O que dói não é o vazio físico, é a ausência de esperança. Por isso a Igreja propõe um caminho mais alto, o caminho da cura interior, acolher a dor, oferecer o luto, buscar apoio, pedir direção espiritual e, acima de tudo, confiar que a vida após a perda, sentido após o sofrimento e renovação além da saudade. Famílias cristãs são chamadas a viver a verdade com ternura, a ensinar aos filhos que a dor existe, mas que nunca seremos sozinhos, que podemos chorar, mas também recomeçar, que consolo verdadeiro se encontra no amor que permanece e não no que imita. Que este vídeo não seja um ponto final, mas o início de uma jornada, que toda família que luta com perdas, saudades ou desejos mal compreendidos, encontre neste tema uma chance de voltar os olhos para a fonte de toda a vida, o amor que é real, concreto e eterno.